Olá pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro de 26. Essa semana tem uma agenda um pouco mais cheia. Começando aqui pelo Brasil, o IBGE divulgará a pesquisa mensal, tanto do comércio varejista quanto do setor de serviços. A gente espera um crescimento para os dois. Tanto o varejo, que vem há muito tempo, exceto na última leitura relativa ao mês de outubro, vem bastante tempo estagnado, várias quedas consecutivas. E o setor de serviços, que opera em nível recorde já há alguns meses, os dois devem apresentar crescimento na leitura relativa ao mês de novembro. Os números antecedentes são dados não oficiais que sugerem um comportamento da economia antes dos números oficiais serem divulgados. Eles são ambíguos, né? Tem números apontando para cima, outros apontando para baixo. É difícil cravar que haverá de fato esse crescimento nos dois. De todo modo, os modelos apontam um crescimento marginal, tanto para o setor de serviços, um crescimento um pouquinho mais forte para o varejo na leitura de novembro. E aí, claro, conhecidos esses dois dados, sairá os dados, o indicador de atividade econômica do Banco Central, o famoso IBCBR, também relativo ao mês de novembro. Se de fato houver expansão na atividade de serviços e no comércio, no volume de vendas do comércio varejista, a gente espera um aumento no IBCBR depois de duas quedas mensais consecutivas. Os dados da indústria mostram estabilidade, então de fato será necessário o crescimento de serviços e varejo para que o IBCBR, que é uma espécie de proxy do PIB, tenha um resultado positivo no mês de novembro. Além dos dados de atividade, varejo, serviços e o próprio IBCBR, a semana também será marcada pela divulgação do IGP-10. Lembrando que nessa segunda-feira já veio a primeira prévia do IGPM de janeiro, uma breve aceleração ali, uma pequena aceleração em relação à primeira leitura de dezembro. Ainda assim, nada preocupante os dados, os IGPs, IGPDI, o IGPM, o IGP-10, todos eles continuam sugerindo um cenário benigno de inflação aqui para o Brasil. Não deve ser diferente com o IGP-10. Nós estamos projetando uma variação meramente marginal para o mês de janeiro, de 0,15%, considerando justamente o comportamento do IGPM de dezembro e do IGPDI também do mês passado. Lá fora, nos Estados Unidos, o principal indicador aguardado ao longo dessa semana será o índice de preço ao consumidor, que não deve trazer grandes novidades. O Fed dificilmente mudará a sua postura, que aparentemente é de manutenção da taxa básica de juros na reunião desse mês. Dificilmente, aliás, o Fed fará qualquer movimento antes da reunião marcada para o mês de abril. Portanto, a princípio, apesar das expectativas de muita volatilidade em relação à geopolítica e outras coisas mais, a princípio não teremos corte de juros nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2026. Exceto, claro, se algo muito importante acontecer. A economia está girando num ritmo muito forte, a taxa de inflação, embora não esteja fora de controle, segue acima da meta de longo prazo do Federal Reserve. Então, por enquanto, ainda que não saibamos a variação do índice de preço ao consumidor relativo ao mês de dezembro lá nos Estados Unidos, dificilmente esse percentual seria capaz de trazer qualquer grande novidade em relação aos próximos passos da autoridade monetária norte-americana. Ao longo da semana teremos também dados de balança comercial da China, produto interno bruto chinês, tem bastante coisa para acontecer ao longo da semana que pode trazer impacto, por exemplo, para algumas commodities, consequentemente impacto para a Bolsa Brasileira e para o mercado de câmbio. Por enquanto, nessa segunda-feira, o resultado aqui, comportamento do dólar, por exemplo, andando de lado, a moeda brasileira cotada a R$ 5,37, mais ou menos no mesmo nível em que começou o dia. Volto para falar com vocês a qualquer grande novidade, qualquer desdobramento, inclusive geopolítico. Tem bastante coisa importante acontecendo no Irã, muita coisa importante acontecendo na Ucrânia e na Venezuela, como vocês têm acompanhado. Um abraço e excelente semana a todos.